Marilene Rocha, estamos aqui fazendo uma gravação para o canal do YouTube da série Nomes que Não Devemos Esquecer. Estamos aqui com um convidado especial, Alexandre Pantaleão, da Zona Oeste, e gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre você. Qual a sua história de vida no que se refere à atuação social, relacionamento com a comunidade em geral? Quando e em que nível já esteve ou está dedicada a alguma ação de interesse público? Então, Marilene, eu acho que é importante a gente bater um papo, e bater um papo até de uma forma bem descontraída, né? Sim. Porque quando a gente está tratando de temas parecidos com esse, as coisas são tão assim ásperas que elas endurecem e as pessoas muitas das vezes não querem nem ouvir, porque é muito pesado. E quando você faz uma pergunta para mim, para falar do meu histórico de envolvimento social e quanto esse histórico ele tem um caráter de envolvimento naquilo que vem para o interesse público, é muito interessante. Por quê? Porque desde quando eu lembro de mim, eu sempre estive envolvido em algum momento, de alguma forma, em discussões de lutas em prol da comunidade. Sim. Eu iniciei a minha andança aos 12 anos de idade. Eu acompanhava o meu pai, né, no processo, nos anos da redemocratização, no início dos anos 80, da redemocratização do país, eu acompanhava meu pai em reuniões onde ele tinha como meta a organização das comunidades, principalmente para a criação de associações de moradores. Tem um fato até muito interessante, que eu guardo isso comigo, né? E depois eu vi professores falarem, e eu percebi, isso é o que meu pai já fazia sem ser filósofo. Nós estávamos no Largo do Correia, na casa do senhor João Muniz, e lá estava a esposa do senhor João Muniz, se não me falha a memória, o nome dela era Terezinha. Isso possivelmente foi em 1984. Saímos de manhã, era uma folga do meu pai já estava como rodoviário, e eu fui com ele nessa reunião que era para criar a Associação de Moradores pro Melhoramento do Largo do Correia. E quando eu cheguei lá, muito interessante isso, a senhora Terezinha, esposa do seu João, estava varrendo o chão, onde ia acontecer a reunião. Só que eu olhei para o chão e falei para o meu papai, ela está varrendo um chão, mas é de barro. Qual o sentido nisso? E aí ele falou assim, isso significa zelo, carinho. Ela está fazendo o que ela tem de melhor com aquilo que ela tem de melhor. Isso é um respeito para as pessoas que estão vindo aqui. E a partir disso que ele me falou, eu sempre tratei toda a discussão de interesse público com muito zelo, com muito respeito. Não sei se vocês sabem, eu não vou aqui me estender nesse assunto, porque eu sei que a gente tem muita pergunta aí. Sim. Mas o meu primeiro ato político foi quando eu criei o primeiro Grêmio Estudantil em uma escola pública em Guaratiba. Possivelmente em 1983 ou 1984. Sabe qual foi a nossa primeira reivindicação? A criação de uma quadra esportiva, porque nós não tínhamos uma quadra esportiva. E conseguimos a construção dessa quadra esportiva. Sob a orientação do meu pai na época, eu fiz uma carta de próprio punho e ele entregou aos assessores do então governador, Leonel Brizola, e anos depois essa quadra foi construída. Não sei se você sabe, mas aqui na Praia da Brisa, um dos subbairros da região de Guaratiba, nós temos hoje uma clínica de família. E eu nem me recordava de que eu fui o responsável pela instalação daquela clínica ali. Nossa, muito exatamente naquele local. Sabe quem me recordou? Um morador da região. Ele falou assim, você lembra quando eu soube que íamos ter aqui verba para a criação de uma clínica e a prefeitura falou que não tinha espaço público para fazê-lo, ia fazer dentro de uma dessas ruas? Então, Pantaleão, eu conversei isso com você e aí você perguntou para mim, você tem um mapeamento do loteamento?
Tenho. E aí você na hora fala assim, ó, o melhor local é aqui. Deixa que a gente vai trazer isso para cá. E aí, através de uma ação no Ministério Público, o Ministério Público obrigou o secretário de saúde da época a vir sentar conosco para a gente justificar que ali era o melhor local para instalar uma clínica da família, uma clínica de saúde. Né? Dentre essas, houve várias e várias outras que a gente conseguiu na região. E a mais recente foi a incorporação da UESO, que era um centro universitário de ensino superior público aqui na Zona Oeste, que foi uma briga minha, pessoal minha, quando eu estava conselheiro do orçamento do Estado do Rio de Janeiro, e agora a gente conseguiu que esse centro fosse incorporado ao ERJ. Agora ela vai ser um campus avançado. É o primeiro espaço de ensino superior público, gratuito, laico, na Zona Oeste. Então, a minha vida toda sempre foi direta e indiretamente. Eu até digo que mais diretamente do que indiretamente, em ações que visem o interesse público.